Como ocorre a distribuição da água no planeta? Onde há mais e onde há menos água no mundo? Qual tipo de água é predominante? Com tanta água no mundo, por que tantos morrem de sede e sofrem com terríveis secas? Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e muitas pessoas, sabendo da maior parte da composição da água no nosso planeta, afirmam categoricamente que ele não deveria se chamar terra, e sim água, uma vez que cerca de 70% de sua superfície é composta por essa substância. Infelizmente, a maior parte da hidrosfera do planeta, 97%, é composta por água dos mares e oceanos, que por serem extremamente salgados, são impróprios para consumo. Em alguns locais, pratica-se a dessalinização da água, mas esse processo é caro e pouco eficiente, sendo ainda pouco praticado. Antes de continuarmos nossa aula, já deixa o seu like aqui embaixo e no final do vídeo, deixe o seu comentário sobre aquilo que mais te chamou a atenção nessa aula. Da água restante do mundo, 71% dela está em forma de gelo nas calotas polares. Como o processo de transporte dessas geleiras é caro e também pouco eficaz, quase não há atividade referentes ao abastecimento de localidades através do manuseio de icebergs. Os outros 29% restantes da água potável do mundo estão distribuídos em águas subterrâneas, rios e lagos e também pela umidade do ar. Assim, percebemos que o problema da água para o ser humano reside no fato de a sua maior parte não estar viável para consumo. Apesar disso, mesmo com o fato de a proporção de água potável disponível ser reduzida, ainda assim estamos falando de uma quantidade muito grande de água. No entanto, o seu mau uso vem reduzindo drasticamente a sua disponibilidade, seja através da péssima manutenção dos rios, seja pela poluição. Por esse motivo, estima-se que a água seja um dos principais fatores geopolíticos ao longo do século XXI. Outro fator agravante é a má distribuição dessa água potável pelo mundo. Algumas regiões do Oriente Médio e da África, por exemplo, apresentam uma significativa crise quanto ao abastecimento de água, o que se agrava com a ausência de saneamento básico para boa parte da população. No caso do Brasil, há certo privilégio, pois somos o país que possui a maior disponibilidade de água potável, com cerca de 11% do total. Porém, trata-se de uma falsa abundância, pois também, em nosso território, essa água é mal distribuída. A sua maior parte encontra-se na região norte do país, zona menos habitada e com solos pouco agricultáveis. As regiões sul, sudeste, centro-oeste e também a nordeste dividem-se a quantidade restante, sendo que o nordeste é a que mais sofre com problemas de escassez de água. Por esse motivo, além de promover uma grande conscientização popular sobre o correto uso, armazenamento e preservação da água e de suas fontes naturais, é preciso também a realização de políticas públicas para garantir o seu acesso por toda a população, com ações de democratização estrutural, como saneamento básico. Um dos principais problemas socioambientais da atualidade é a crescente degradação dos cursos d'água. Isso compromete não só o funcionamento da cadeia alimentar e dos ecossistemas, mas também atinge a oferta de água potável no mundo. Um dos exemplos mais emblemáticos no Brasil é a região metropolitana de São Paulo, que sofre com a falta d'água enquanto dois grandes rios poluídos cortam a cidade, o Tietê e o Pinheiros. Essa, infelizmente, é uma realidade que atinge praticamente todas as grandes cidades do país. A degradação dos rios e de redes de drenagem
pode acontecer de duas formas principais: por poluição e pela erosão com o assorreamento do leito dos cursos d'água. Com isso, fontes de água potável são perdidas ou convertidas em áreas de baixíssimo aproveitamento tanto para os animais quanto para a sociedade. Embora as maiores reservas de água em áreas continentais estejam em aquíferos, os rios também são muito importantes para o abastecimento, quanto para suas práticas como a navegação, o lazer e o transporte por meio da viabilização de hidrovias. Com a degradação dos leitos dos rios e de suas nascentes, cada vez mais o ser humano vem comprometendo a existência dos ambientes fluviais em todo o mundo. A poluição dos rios é muito comum em ambientes urbanos, havendo raríssimos casos em que cursos d'água em grandes áreas urbanas não se encontram degradados. Mas também pode haver a poluição no meio rural, por meio das consequências geradas por hábitos irregulares nas atividades agropecuárias. No âmbito das cidades, uma das maiores causas para a poluição dos rios é a deposição de lixo pela população, tanto de forma direta quanto pelos excessivos níveis de poluição das cidades. Haja vista que elas integram a bacia hidrográfica e, quando as chuvas ocorrem, todos os rejeitos encontrados nas ruas são depositados nas áreas fluviais. Portanto, para conservar os rios urbanos, é necessário manter a limpeza das próprias cidades. A poluição de rios urbanos ocorre tanto pela deposição de esgoto doméstico em áreas em que não existe saneamento, quanto mais o esgoto a céu aberto que vai parar nos cursos d'água, quanto pelo direcionamento inadequado das tubulações dos sistemas públicos. Com isso, além do mau cheiro que se acumula nesses ambientes, ficam também os prejuízos relacionados com a morte de espécies, o consequente desequilíbrio ecológico e a inutilização econômica das águas. Em alguns casos, a despoluição dos rios é possível desde que o esgoto urbano seja totalmente tratado, a água das chuvas seja filtrada antes de parar nos cursos d'água e a poluição seja diminuída. O maior exemplo de despoluição fluvial é o rio Tamisa, na Inglaterra, antigamente muito prejudicado pelo esgoto doméstico e industrial de Londres, mas que hoje se encontra totalmente limpo e com espécies habitando toda a sua extensão. Além da degradação em áreas urbanas, existe também a poluição dos rios no meio rural. Ela costuma ocorrer principalmente pelas práticas agrícolas com excessiva deposição de agrotóxicos e também por agroindústrias, que não direcionam corretamente os seus rejeitos industriais, depositando-os na água. No caso dos agrotóxicos, em muitos casos, eles são usados na agricultura e direcionados aos leitos dos rios pelas águas das chuvas, provocando a morte de peixes e a formação de espumas d'água, atingindo não só o local de contaminação, mas toda a junção do curso d'água. O assorreamento dos rios é um problema talvez ainda mais grave do que a poluição hídrica, pois além de ser de difícil reversão, pode gerar consequências mais drásticas, incluindo a extinção de cursos d'água ou a transformação de rios perenes em intermitentes. O assorreamento consiste na deposição de sedimentos gerados pela erosão das margens do rio ou de suas áreas de entorno. Geralmente, esse processo até ocorre naturalmente, mas costuma ser lento e gradual, redefinindo lentamente as margens sem graves prejuízos ambientais. Quando as práticas humanas causam esse tipo de dano aos cursos d'água, uma grande quantidade de sedimentos é acumulada, provocando o alagamento exagerado do leito e a formação de bancos de areia. Isso quando não ocorre a extinção total do rio. As consequências são variadas e altamente danosas, das quais podemos citar a degradação do habitat de peixes e demais espécies, aumento de casos de enchentes frente ao acúmulo de água,
e também o redirecionamento das margens, a diminuição da vazão pelo acúmulo de bancos de areia, entre outras ocorrências. As causas do assorreamento e das erosões fluviais estão quase sempre relacionados com a degradação da vegetação da mata ciliar, que é a cobertura vegetal que se posiciona nas áreas próximas às margens dos rios. Sem essa vegetação, os impactos da água, dos rios e das chuvas sobre os solos é maior, gerando as erosões e o consequente transporte e acúmulo de sedimentos. Além disso, as árvores ajudam a frear o escoamento dos sedimentos advindos de outras áreas, fazendo com que o processo de assorreamento seja mais lento e gradativo e também cause menos danos aos rios. Portanto, como vimos até aqui, a preservação dos rios e demais reservas hídricas depende necessariamente de uma maior conscientização ambiental que privilegie a conservação do meio ambiente como um todo, garantindo o equilíbrio da natureza por meio da manutenção da vegetação e também dos ambientes fluviais. Por hoje é isso, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não colhe do colega, mas colhe do careca. Até mais!